Fala galera, mais um dia de quarentena, né? E hoje eu vim trazer algumas palavras para vocês. Hoje eu vim falar de fé, hoje eu vim falar de uma reflexão que eu estou tendo já há alguns dias a respeito desse momento, esse momento de quarentena, onde a gente está resguardado, onde a gente está isolado, né? Mas a gente começa a perceber algumas coisas, a gente começa a perceber que nós não estamos no controle, né? Tudo isso que está acontecendo não é algo que a gente consegue interferir ou intervir. E eu comecei a refletir sobre Mateus 6, de 25 a 27, que fala assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pelas vossas vidas, quanto o que vocês vão comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. E não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem de nós pode acrescentar uma hora na nossa própria vida? Quem de nós tem um controle sobre isso? Nenhum de nós tem um controle. E essa situação nos leva a refletir e a pensar. São tempos difíceis e nós precisamos reconhecer que nós não temos o controle sobre nada do que está acontecendo. Essa é a parte que muita gente entra em pânico, muita gente passa mal só de saber, porque não tem o controle, eu não consigo dominar as ações. Mas a gente sabe que lá em Jó 42, Jó teve uma prova muito grande com Deus. E Jó fala assim: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha só, Jó reconheceu depois, lá no final, 42, capítulo 42, verso 2. Ele reconheceu que nenhum plano de Deus pode ser frustrado, depois de muito questionar. E a gente passa por isso. A gente questiona nesse período, mas é um período de reflexão, é um período onde nós temos que nos voltar a Deus. Nos voltar a Deus. Por quê? A gente voltando a Deus, a gente começa a entender um pouquinho de como a gente deveria viver. Porque é através dele que a gente vai saber quem nós somos e saber o que nós temos como propósito. E são duas coisas fundamentais, mas a gente não pode esquecer quem ele é. E é por isso que Jesus, no capítulo 8 de Mateus, no verso 23, fala assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, enquanto Jesus dormia. Jesus dormia no meio da tempestade. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pois perecemos. Então Jesus lhes disse: Por que vocês são tímidos? Por que vocês têm pouca fé? E levantando-se, ele repreendeu o vento e o mar. E eles se aquietaram, vieram uma grande bonança, e eles ficaram, os discípulos se perguntaram: Quem é esse que até o mar e o vento aquieta? Esse é Deus no meio da tempestade. Esse é o Deus que nós precisamos crer. Nada foge do controle das mãos de Deus. Você nasceu com um propósito, você nasceu e você foi chamado para ser filho, mas ele nunca deixou de ser Deus e ele nunca deixou de ter as coisas no controle. Muito pelo contrário, Jesus já dizia que haveriam pestes nos últimos dias, que haveria fome, que haveria violência. Mas nada fugiu do controle dele. E se você crê, você tem que se voltar a ele. Como Jesus confiava em Deus totalmente, nós precisamos nos voltar a Deus totalmente. Nós precisamos saber quem nós somos, o propósito que nós temos e quem é o nosso Deus. Jó, ele é questionado pelo próprio Deus, lá no capítulo 38, no verso 4 a 7. Deus fala assim: Onde você estava quando lancei os alicerces da terra?
Responda-me se é que você sabe tanto. Então Deus mostra para Jó quem é o poderoso. Jó, Deus tem todo o poder. No verso 31, Deus vai além, ele começa a falar das estrelas. Você pode amarrar as lindas Pleiades, pode afrouxar as cordas de Órion, você pode fazer surgir no tempo certo as constelações e fazer sair a ursa com seus filhotes. Você entende as leis do céu? Você consegue entender isso? Deus é poderoso, ele não deixou de ser poderoso. E por isso nós devemos confiar em Deus. Confiar, como está escrito aqui, em Isaías 40, verso 25, a quem me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos, quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e as chama pelo nome por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele tem um plano. Nenhum plano dele pode ser frustrado. Saiba disso. Saiba que o Senhor quer mostrar para você que ele tem o controle de todas as coisas. Se volte a ele. Saiba quem você é, quem é a sua identidade, qual é o seu propósito e confia que ele tem poder para mudar todos os cenários. Deus pode fazer todas as coisas. Confia nele e mais ele fará. Amém? Deus abençoe você, compartilhe essa mensagem com quem você achar necessário. Que Deus fale com você e que você seja transformado por isso. E não volte a ser como era antes. A cada dia se transforme na sua melhor versão, porque Deus tem propósito na sua vida.